Síntese está de volta. Nós estamos revendo os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos rever um destaque de que é um julgamento que começou na sessão plenária do dia 29 de setembro de 2010, quarta-feira, mas continuou na sessão plenária da quinta-feira, dia 30 de setembro. Trata-se aqui do julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.467. Relatoria da ministra Ellen Grace. Diretório Nacional do PT, Partido dos Trabalhadores, versus Presidente da República, Congresso Nacional e Tribunal Superior Eleitoral. Interessado, constando no processo também, o Partido Democratas. A ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, como vimos, contra o artigo 91A da Lei Federal número 9.504, de 97, e que também, nesta ação direta de inconstitucionalidade, foi atacado por arrastamento, também artigo de resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A questão central é exatamente o dispositivo impugnado com a seguinte redação, artigo 91A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. A ação sustentou, em síntese, que este enunciado normativo seria inadequado, exigindo do eleitor não apenas documento com foto, como também o título de eleitor. Vamos direto a trecho do voto da ministra relatora Ellen Grace. Entendo que não é cabível que se tome o caput do artigo 91A como impedimento ao voto do eleitor que, embora se encontre apto a prestar identificação mediante a apresentação de um documento oficial com fotografia, não esteja naquele momento portando seu título. Essa orientação, ao que me parece, nessa análise evidentemente superficial e prefacial, é ofensiva, de fato, ao princípio da razoabilidade, porque impõe uma exigência desmedida que se afasta da finalidade que a norma buscou alcançar. Conforme asseverado pelo eminente ministro Celso de Mello, todos os atos do poder público estão necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade, que, por isso mesmo, qualifica-se como parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. É uma citação que extraio de 2667 da relatoria de Sua Excelência. Portanto, entendo, senhor presidente, que a norma que nos foi submetida, para permanecer em consonância com a Constituição, deve ser lida de forma que se tenha como obrigação, para o momento da votação, a apresentação tanto do título de eleitor como do documento oficial de identificação com fotografia. Porém, segundo a mesma leitura, concorde com a Constituição, apenas a frustração na exibição do título de eleitor, do documento com fotografia, é que terá o condão de impedir o exercício do voto. Portanto, a ausência do título de eleitor não impediria o exercício do voto. Esta a leitura conforme a Constituição que eu proponho ao Tribunal. E, portanto, defiro o pedido nestes exatos termos. Portanto, a apresentação do voto da ministra relatora pela interpretação conforme a Constituição. Karina. A interpretação conforme não significa que o dispositivo é inconstitucional, mas que a leitura que se faz dele deve ser de uma forma que se busca o contexto da Constituição. Por isso que ela se chama interpretação conforme a Constituição. Então, geralmente, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, em que os ministros decidem dar interpretação conforme àquela norma, a princípio, tida pelos autores requerentes como inconstitucional, o resultado acaba sendo um resultado de declaração parcial de procedência, porque, na verdade, não se declara inconstitucional aquele dispositivo, mas se dá a ele uma leitura, não é, conforme a Constituição, nos termos da Constituição, buscando exatamente os propósitos que a lei queria alcançar. Então, aqui no caso, o objetivo da lei é garantir uma lisura no momento da votação e, por isso, a exigência dos dois títulos. Para a ministra Ellen Grace, isso não seria inconstitucional a exigência dos dois títulos, mas sim obstar o direito de votar diante da ausência do título. Então, para isso, ela deu uma interpretação conforme. A Constituição diz que o voto é obrigatório, todos devem votar, e esse direito de votar e dever, né, o direito dever, deve ser exercido, ainda que ausente
o título de eleitor, não obstante a lei exige. Então, essa é a interpretação conforme que a ministra relatora propôs aos ministros na sessão de quinta-feira. No total, 7 ministros votaram na sessão da quarta-feira, inclusive a relatora, a ministra Ellen Grace, como vimos, pela interpretação conforme a Constituição para o dispositivo questionado que obrigava a apresentação de 2 documentos na hora do voto, o título eleitoral e um documento oficial com foto, valendo, portanto, neste caso, a obrigatoriedade do documento oficial com foto, não podendo ser proibido o eleitor de votar, caso, levando o documento com fotografia, documento oficial, ele não apresentasse o título de eleitor. Até aí, temos a votação. 7 ministros votaram na sessão da quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e apresentou o respectivo voto vista na sessão da quinta-feira, a sessão seguinte. Ele abriu divergência. Vamos rever na sessão plenária do dia 30 de setembro, quinta-feira, trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. Há um outro fenômeno que preocupa muito os políticos nesses locais longínquos. Ainda ontem, um político me chamava a atenção para esse aspecto. O fato de, na tabela de eleitores, constar o título, o número do título, diz esse político, e há essa preocupação, permite que, nesses longínquos rincões do Brasil, se faça uma concertação. O ministro Tarso Genro gosta da expressão concertação em espanhol, para se fazer esses fenômenos que se chama de emprenhamento da urna. Já se sabe, às 4h30 da tarde, que houve um grau de abstenção X. E essas pessoas não compareceram. Então, como há um consenso em relação aos mesários quanto aos candidatos que devem ser homenageados com o seu voto, a urna é utilizada com essa finalidade, sem título de eleitor e, obviamente, sem identidade. Para isso, nós não temos controle. Eles diziam, o fato de hoje constar dessa tabela de eleitores, o número do título facilita esse tipo de operação que aparentemente ainda pode ocorrer nos longínquos rincões aí do Nordeste do Brasil, da nossa Amazônia. Senhor presidente, com base nesses argumentos alinhavados em mero juízo sumário de deliberação preliminar e, claro, com o natural improviso e a falta de talento de ontem para hoje, eu me manifesto no sentido de indeferir o pedido da medida cautelar, deixando ressalvada a análise aprofundada da questão no momento do julgamento de mérito da ação, ocasião em que se poderá considerar a adoção de uma interpretação conforme com efeitos aditivos de forma precisa. É como me manifesto pedindo todas as vênias à eminente relator e a todos que se manifestaram no sentido do seu voto. Na sequência, fechando o julgamento, os votos dos ministros Celso de Mello e do presidente ministro César Peluso. Vamos rever trechos dos votos e depois voltamos. Então, para mim, senhor presidente, consideradas tais razões, que a interpretação conforme dada pela eminente ministra relatora, em seu doutíssimo voto, além de fazer subsistir a regra legal no sistema de direito positivo, sem que seja dele excluída, contanto que observada a exegese conformadora de seu texto normativo com os princípios fundamentais inscritos na Constituição da República. Essa interpretação conforme tem para mim que se mostra suficientemente apta a garantir de modo efetivo a autenticidade do exercício pessoal do direito de sufrágio, ao mesmo tempo em que preserva a própria legitimidade e normalidade do processo eleitoral. Por isso, senhor presidente, e não obstante o brilhante voto
sempre substancioso e extremamente rico do eminente ministro Gilmar Mendes. Peço licença à Sua Excelência para, neste processo, acompanhar o doutíssimo voto que a eminente ministra Ellen Grace proferiu, acolhendo, portanto, em parte, a pretensão de ordem cautelar deduzida pelo Partido dos Trabalhadores e estabelecendo a interpretação conforme nos termos já expostos por Sua Excelência. Eu vou pedir vênia àquilo que eu chamo, não sei, algum exagero, de uma avassaladora maioria já formada. Vou acompanhar a divergência, porque acho que, com devido respeito à decisão da douta maioria, neste caso, acabou praticamente de decretar a extinção, a abolição do título eleitoral. É uma carta de dispensa absoluta desse documento, que passa a ser hoje, e a partir de hoje, para que ainda aqueles que, por saudosismo ou qualquer outro motivo, desejem mantê-lo, equivalerá a um documento de recordação da exata situação local do local de votação. Presidente, é que há nenhuma regra, não há nenhuma regra, nem de discriminação das hipóteses, nem de controle dos casos de inexigibilidade da apresentação do título. Eu admito até, e vou fazer essa ressalva ao final, que algumas situações de caso fortuito de força maior, como em tudo no direito, pode abrir exceções. Mas estabelecer uma regra de que de dois documentos concomitantemente exigidos pela lei, só um deles é absolutamente necessário, significa, sem que haja nenhum procedimento de prova, de controle da impossibilidade da apresentação do segundo, corresponde à dispensa prática dessa apresentação. Bastará que o interessado no ato de votação exiba o seu documento de identidade com foto, e isto é suficiente para justificar, em qualquer caso, a não apresentação do título de eleitor e a legitimar o exercício do direito de voto. Interessante lembrar que, no caso, tratou-se aqui de um julgamento de uma medida cautelar. Portanto, a decisão fica valendo para estas eleições, mas o tema ainda volta, inclusive com a apresentação destes argumentos contrários entre si, tendo sido vitoriosa a tese da ministra Ellen Grace no sentido da interpretação conforme. Daqui a pouquinho vamos ver a sentença propriamente dita mais detalhadamente sobre o que ficou valendo, mas de qualquer maneira o tema volta e esses argumentos devem ser apresentados, como disse o ministro Gilmar Mendes, inclusive, e de maneira mais aprofundada, porque é uma medida cautelar. Sem dúvida, Carlos. No julgamento do mérito dessa ação, a interpretação conforme que se deu agora no julgamento da medida cautelar pode ser alterado. E aí os ministros, na decisão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, decidirem que para as próximas eleições, em 2012, para prefeitos e vereadores, já seja necessária e obrigatória, por força da lei, a apresentação dos dois documentos. Nesse julgamento, é bastante interessante a gente frisar, a decisão é em sede de cautelar. Então, ela pode ser modificada ou confirmada quando do julgamento da decisão de mérito. Mas para essas eleições, então, portanto, valendo a decisão do plenário no sentido, na medida cautelar, da apresentação de documento oficial com foto. Vamos conferir na hora em que o ministro César Peluso, presidente, faz a leitura da sentença para fechar justamente esse julgamento válido, repetindo, para a medida cautelar em relação a estas eleições de 2010. O tribunal concedeu liminar para, mediante interpretação conforme, estabelecer que somente trará obstáculo ao exercício do voto caso deixe de ser exibido documento oficial de identidade com foto. A interpretação conforme do artigo 91. Evidentemente, do artigo 91A. Contra os votos do ministro Gilmar Mendes e do presidente.
Só fazendo uma correção, disse a leitura da sentença. A sentença é de juiz singular. Como se trata de uma decisão colegiada, o termo correto foi a leitura do acórdão, portanto, que foi o entendimento fechado, portanto, pelos ministros do Supremo. O resultado, né, o resultado que vai ser confeccionado posteriormente o acórdão, mas em sendo uma decisão colegiada, o que a gente sempre diz, os ministros acordam pela interpretação conforme. Portanto, vamos reforçar aqui, documento de identidade oficial, não vale carteirinha de clube. Não vale. Com foto, carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira funcional, carteira de trabalho, vale. Então, repetindo, carteirinha do clube não vale não, tá? Com apresentação de foto, comprovação que o eleitor é ele mesmo, justamente válidas para estas eleições 2010. O título do eleitor, é claro, ele pode ser levado, ele talvez seja até conveniente mesmo que seja levado, mas a falta dele na apresentação do documento oficial com foto não poderá impedir o eleitor de votar. Decisão em medida cautelar válida para estas eleições 2010. E assim nós tivemos inclusive também, rapidamente, outra decisão também, nesta sessão plenária da quinta-feira, de receber denúncia em inquérito apresentado pelo Ministério Público também contra um parlamentar federal. Nesse caso, o processo volta, portanto, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, já na forma de ação penal para julgamento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Karina, esses os destaques da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, e nós já temos encontro marcado no direto do plenário na próxima semana, quarta e quinta-feira, para acompanharmos as decisões ao vivo do plenário do STF. E os destaques no programa Síntese também aqui aos finais de semana. Sem dúvida, Carlos. Na próxima quarta e quinta teremos sessão e vamos aguardar, né? Porque a qualquer momento os ministros podem convocar, isso é previsto regimentalmente, uma sessão extraordinária. Mas, a princípio, quarta e quinta, encontro marcado. Com você, amigo da TV Justiça. Como sempre, obrigado por estar conosco. E continue aqui, na TV Justiça.